ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúdos a todos os ouvintes com a santa paz de Jesus Cristo, você sendo cristão ou não sendo cristão. A paz que eu vos entrego é a paz de Cristo. Se quiseres receber, seja bem recebido pela paz de Jesus Cristo. Caso não queira receber, não se preocupe com isso, que a paz vai voltar para mim, certo? Meus queridos e amados ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, eu quero de antemão pedir perdão pelo tempo que eu fiquei offline, pelo tempo que se passou, que eu não pronuncio ou propago ou falo da palavra de Deus, que eu não prego a palavra de Deus aqui nos canais das redes sociais, não é? Eu tenho colocado aí uns louvores, não sou nenhum cantor, vocês podem ver que eu não canto muito bem, mas eu tenho aí colocado alguns louvores, uns hinos da harpa cristã que eu estou maratonando. Só os que eu conheço, tem muitos hinos da harpa cristã que eu não conheço, muitos hinos que ainda preciso ensaiar, que eu conheço, já ouvo falar, mas eu não tenho ritmo. E de antemão disso, eu vou voltar a partir de hoje a pregar a palavra de Deus, a postar vídeos de mensagens e revelações dadas pelo Espírito Santo. Amém? Hoje nós daremos continuidade do capítulo 2 do livro do Gênesis. A minha intenção era maratonar o livro do Gênesis, praticamente maratonar a Bíblia inteira. Não que isso vá dar tempo, né? Porque a volta de Jesus Cristo está bem perto, os sinais estão se cumprindo cada vez mais. Quanto mais nós observamos os sinais, nós vemos que mais perto está a volta do nosso Cristo. O Cristo crucificado, o Cristo que os judeus acreditam que é só apenas um grande profeta, mas não passa de um profeta e que os cristãos usam como Deus, não é? Sendo Jesus Cristo Deus. Os judeus não reconhecem, mas os judeus irão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias quando Jesus Cristo voltar, né, como ele prometeu, e os judeus veem em suas mãos as marcas furadas, os furos nas mãos da crucificação. E como está tudo registrado, os judeus vão se lembrar, não é? Vão ver as marcas da crucificação e vão acreditar que Jesus Cristo é o Messias. A última mensagem que eu preguei, ela foi no início de janeiro, acredito, no dia 1º de janeiro, na primeira semana de janeiro. O tema da mensagem é reset, né? Agora, a última vez que eu preguei a Gênesis capítulo número 2, sinceramente, eu não me recordo. Eu fiquei um tempo longe, é por causa, devido, acredito eu, que a carga, a pressão psicológica, a pressão espiritual, a carga espiritual, ela foi, não é? Ela me deu aí uma derrubada. A carga espiritual ela é muito grande, então peço já oração pelos irmãos que orem por mim, que orem pelo meu ministério, para que Deus possa abençoar e que eu não venha mais dar uma pausa nas pregações, mas que eu vá em frente até o fim, como nós devemos ir até o fim, tendo Jesus Cristo como um alvo, não podendo parar, porque o ministério da pregação do evangelho, de anunciar o evangelho, de cantar, seja qual for o seu ministério no mundo cristão, não é algo fácil, não é fácil. Para vocês pode ser fácil estar aqui na frente e pregar a palavra, mas pregar a palavra simplesmente por pregar, qualquer um prega, até papagaio prega, tudo que você precisa de conhecimento bíblico. Mas agora, pregar a palavra, viver a palavra, vivenciar a palavra, ser cheio do Espírito Santo, receber as revelações do Espírito Santo para transmitir, isso tem uma carga, isso tem um preço, isso tem um custo, não é de graça. É através de oração, através de jejum, e muitas das vezes a gente acaba se distraindo com as coisas do mundo, um filme na Netflix, um jogo no celular, e a gente acaba
se distraindo e acabar assim. Quando a gente menos esperar, a gente já deu uma pausa na obra de Deus, a gente acaba dando uma fraquejada, a gente acaba pensando que a gente para de pregar a palavra, a gente começa a apenas ir para a igreja, ouvir a palavra e tal, viver, mas a gente para de propagar o evangelho, e nós nunca devemos parar de propagar o evangelho. A Bíblia disse assim: confessando seus pecados uns aos outros e orando uns pelos outros, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muita gente usa essa parte, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas ele esquece de uma questão intrigante, que é o versículo anterior, orando uns pelos outros. A palavra de Deus também diz que um cordão de três dobras, não se rompe facilmente. Então imagina um irmão orando sozinho, lutando sozinho, o diabo vem e pode romper esse cordão. Vamos simbolizar esse cordão como um irmão que ora, que prega, que jejua, que faz a obra de Deus. Mas aí vem um outro irmão que também faz parte do evangelho, faz parte do cristianismo, e ele ora por esse outro irmão. Aí um irmão ora pelo outro, são dois, um orando pelo outro, já há um cordão de duas dobras. Três irmãos, aí o terceiro irmão orando um pelo outro, três irmãos orando um pelo outro, já são cordão de três dobras. Quatro irmãos, já são cordão de quatro dobras. Se a igreja em Cristo Jesus entender o poder da oração, entender o poder do jejum, entender o poder da leitura da Bíblia, o poder da comunhão com Deus, o poder de estar orando ao Senhor, nem que seja 3 vezes ao dia por 5 minutinhos, 5 minutinhos, 3 vezes ao dia, 5 minutinhos, 3 vezes ao dia, 5 minutinhos. Você tira o primeiro turno de oração de manhã, faz 5 minutinhos de oração. O segundo turno você vai lá, se separa, faz mais 5 minutinhos de oração. Antes de dormir, no dia, se você dorme na madrugada, você já usa a madrugada como primeiro turno. Se você não dorme de madrugada, dorme lá para as 10, 11 horas, você usa aí o terceiro turno já de oração, entrega ao Senhor. Já são 3 turnos de oração. Agora, Daniel orava 3 vezes ao dia e ele era príncipe lá na Babilônia. Ele era um homem com um cargo muito alto, ele tinha 120 pessoas que estavam debaixo de sua responsabilidade, era um homem muito inteligente, era um político muito eficiente, ele era conselheiro do rei, então ele tinha muita sabedoria, ele tinha muita coisa para fazer, muitos arquivos, muitas coisas, mas mesmo assim ele ainda separava 3 vezes do seu tempo, do seu dia para orar a Deus. E querendo ou não, 5 minutos é pouco. 5 minutos é pouco. A partir do momento que você separa 3 turnos de oração por dia, durante 5 minutinhos, já é um começo. Você que não tem um hábito de orar, que não tem costume de orar, mas se você pegar seu celular, colocar no temporizador 5 minutinhos, eu não vou levantar daqui, não vou olhar para o celular, não vou fazer nada, vou ficar aqui nem que seja dando glória, glória, glória a Deus, e aleluia, 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 até acabar os 5 minutinhos, mas vou ficar de joelho aqui durante o dia, desses 3 turnos aí por 5 minutos, são 15 minutos de oração por dia e é muito pouco. Com o tempo, conforme você vai entrando na sua intimidade com Deus, o tempo aí vai aumentando, né? Vai aumentando aí a sua oração, vai aumentando, porque 5 minutinhos por dia é pouco. Mas quando você vai criando o hábito, vai se aproximando de Deus, você vai aumentando gradativamente, não é? O seu vocabulário, as suas petições, a sua conversa com o Senhor Jesus Cristo. E isso é algo bom demais. E quando você percebe que está começando a desfalecer, se esforça. Vai na raça, vai na marra, não quer orar, mas vai na marra, fica de joelho na marra, fica de joelho na raça. Não deixa de orar, não deixa de jejuar, não deixa de ler a Bíblia, porque isso vai te custar caro pra caramba. Isso pode te custar muito caro. Você pode perder a tua salvação, você pode acabar se desviando do evangelho, você pode acabar se fraquejando. Tem muita coisa em jogo, não podemos fraquejar, não podemos falhar, devemos estar aí lutando cada dia, dia após dia, minuto após minuto, segundo após minuto, até quando estamos dormindo, nós estamos tendo umas lutas espiritual. Por isso que devemos pedir para Deus guardar a nossa mente enquanto nós dormimos,
quando nós estamos no nosso sono, para Deus nos guardar, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, porque o diabo é sujo, ele vem querer te atentar até mesmo na sua fragilidade, na sua fraqueza, que é quando você está dormindo, até nos seus sonhos o diabo vai querer chegar, te atormentar, te atribular com sonhos terríveis, sonhos, pesadelos terríveis, e você precisa estar vigilante, não é? Então, meus queridos amados ouvintes, é esse o alerta que eu quero falar para vocês. Não desista, não desanima, mesmo que dê uma fraquejada, mas vai em frente, não para, não devemos parar. Para você que está ouvindo, parece que é fácil falar que não devemos parar. Você pode falar, mas para você é fácil. Não, não é. Não, não é, porque é difícil. Se fosse fácil, eu não estaria falando não devemos parar. E por isso que a Bíblia diz que devemos estar sempre orando uns pelos outros, porque nós criamos vários cordões, várias dobras nos cordões. Um cordão de 4 dobras não se quer facilmente. Agora imagine uma igreja com 15 pessoas, uma orando pelas outras, não uma oração egoísta para si mesmo, mas umas orando pelas outras. Imagine a força que tem essa corda, esse cordão, imagine essa força. Agora imagine, gente, o Brasil inteiro orando uns pelos outros. O Ministério do Belém orando pelo Ministério da Madureira, o Ministério da Madureira orando pelo Belém, pelo Ministério de Santos, o Ministério de Santos orando pelo Brasil para Cristo, para Adventista. Imagina todas as igrejas cristãs no Brasil se juntarem em oração umas pelas outras, em comunhão umas com as outras. Imagina o poder que terá a igreja brasileira, o cristianismo protestante no Brasil. O diabo vai mudar até de país. O diabo vai ser nem louco de chegar perto do Brasil. Se todos os cristãos começarem a orar uns pelos outros, vai ter aí um elo forte, uma oração forte. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e a porta não é um utensílio de ataque, é um utensílio de defesa, é o diabo fechando as portas e a igreja avançando e arrebentando as portas do inferno, falando aqui não, Satanás, a igreja de Jesus Cristo chegou, ou tu vai embora e essas almas vai ficar, nós vamos ganhar para Jesus Cristo, vamos pregar o evangelho, expulsar demônios, e nós devemos ir em adiante, não devemos parar. Como costumo dizer, a única lei legislativa que nós cristãos não devemos seguir é aquela que vai contra os princípios da Bíblia e do Evangelho de Jesus Cristo e do cristianismo. As leis que vão contra a Bíblia, essas devem ser quebradas e não devem ser obedecidas por cristão nenhum, porque vão contra os princípios da fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem que você vá para a cadeia, nem que você vá preso, mas tenha noção, porque é mais digno um pastor, um pregador do evangelho ser preso por ser fiel ao evangelho do que estar solto negando a Jesus Cristo. Paulo e Silas foram presos, Pedro foi preso, Jesus Cristo foi preso. João, o apóstolo, a voz que proclama ao deserto, foi preso. Muitos discípulos foram presos por proclamar, professar o evangelho de Jesus Cristo. O mundo, ele vai nos odiar, o mundo não vai nos amar. Jesus disse que vai nos mandar como ovelhas no meio de lobos devoradores, ou seja, nós somos ovelhas entregue a lobos devoradores. Nós vamos lá no meio dos lobos famintos, devoradores, carniceiros, assassinos, pregar o evangelho do amor, da redenção, da restauração, da renovação, o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento. Nós devemos fazer isso. Não é fácil, mas devemos fazer. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, nós vamos dar continuidade. A última vez que eu preguei o livro do Gênesis, capítulo de número 2, eu preguei do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 6. Eu deixei anotadinho aqui, muito bem onde eu parei, e nós vamos dar continuidade a partir do versículo de número 7, Gênesis capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7. Ao único
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Diz assim a santa palavra do Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E o Senhor e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Oremos. Deus Pai, Deus Santo, Eterno Deus, mediante aqui, estamos aqui perante a tua palavra, nos dê entendimento, a revelação dos céus, Senhor Jesus Cristo, que eu venha ser usado como uma ferramenta digna nas suas mãos, para professar e proclamar o teu evangelho como ele é, que as palavras que saem da minha boca não venham de mim, mas que venham do trono da tua graça, que todo conhecimento não é meu, mas vem de ti, já que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que o seu Espírito me use nesse exato momento para proclamar e professar o evangelho às pessoas que estão ouvindo a tua palavra, para que não seja eu, mas seja o Senhor em mim, hoje e para sempre. Amém. Muito bem, senhoras e senhores, como nós já lemos aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A Bíblia, ela é bem clara e explícita: pó, pó da terra. Pó da terra, podemos dizer, quando quem já mora em cidade grande vai ficar um pouco difícil de entender essa expressão, mas eu creio que vai poder entender quando eu explicar. Quem mora já em cidade que tem estrada de terra vai entender melhor ainda o que é o pó da terra. Quando nós andamos na estrada de barro, quando nós andamos na estrada de barro, temos ali o chão de terra, de barro, e quando nós pegamos ali, nós temos o pó, aquela areia bem fininha, aquela ali é o pó da terra. Quando o velho está bem seco, passa um carro, um ônibus, levanta aquela poeira lá, que fica aquela poeira grande lá cai para lá, que às vezes se você tá atrás, tampa até a garganta de tanta poeira. Aquilo ali é o pó da terra. Então, Deus não fez um bonequinho de barro. É muito lindo a interpretação de alguns pregadores quando pregam a palavra do Senhor, que Deus fez a orelhinha, que Deus fez assim, pegou aqui, pegou ali, formou ali, fez ali com o contorninho da orelha, o narizinho, fez ali bonitinho, bonequinho, colocou o bracinho aqui, colocou o bracinho ali, colocou a perninha, colocou ali, bonitinho. É muito lindo essa interpretação, é muito lindo esse ponto de vista, mas não é bem assim que está explícito na palavra de Deus. Se a Bíblia falasse que Deus fez o homem do barro, aí sim, Deus não tirou o homem de dentro do barro, o barro fica dentro da água. Deus não tirou o barro de dentro da água e começou a formar ali, como nós vemos na parábola da profecia de Jeremias 18, né? O vaso na mão do oleiro, que é feito de barro, vaso de barro. Nós somos vasos de barro na mão de Deus, mas quando a Bíblia diz que quando Deus formou o homem, Deus não formou o homem do barro, Deus não formou o homem da lama, Deus formou o homem do pó, o pó da terra. Aquelas areias bem fininhas, aquele pó da terra que eu acabei de mencionar, que quando o carro passa, quando passa correndo, levanta aquela poeira de terra para lá e para cá, aquela poeira de terra, aquilo ali é o pó da terra. É daquilo ali que Deus fez o homem. O homem é pó da terra. Por isso que a Bíblia diz: do pó ao pó. Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. Quando nós morremos, o corpo começa a entrar em estado de degradação, putrefação, começa a se degenerar, fica só os ossos e nós viramos praticamente um nada. Então Deus fez do nada o homem.
o pó da terra. Deus pegou o pó da terra e com o pó da terra Deus formou. Como foi o processo de formação? Eu não sei. Eu tenho aqui na minha mente uma ideia de como foi. Eu imagino quando Deus fez o homem do pó da terra, ele movimentando as areias começou a andar em redemoinho, elas começaram a rodar entre si ali em redemoinho, e ali conforme elas iam rodando, ia subindo, ia formando ali, Deus dos pés até a cabeça. Eu imagino assim, eu imaginei assim, interpretei assim, de acordo com o que está aqui. O homem foi feito do pó da terra e formou Deus, o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, do pó. Não foi feito do barro, não foi feito da lama, não foi feito da argila, não teve esse processo de pegar, fazer bracinho, nada não. Ele formou do pó. Pó. Eu não sei como ele fez, mas eu imagino desta maneira, onde ele foi formar no pó da terra e ali surgiu um vento ali, que começou um reboliço entre as areias começaram a rodar uma entre a outra ali, embaraçar uma na outra ali, começar a colar aqui, começar e foi formando o osso, a carne, os nervos, as peles de baixo para cima, até chegar o homem completo, porém apenas uma carcaça vazia. Eu imagino assim. Eu não sei se você conseguiu entender a interpretação dos pensamentos que eu quis que eu imagino como foi esse processo. Mas veja bem, o homem foi feito do pó da terra, não foi feito do barro. A Bíblia diz que devemos examinar as Escrituras como elas são, para termos a vida eterna. É muito bonita essa interpretação de Deus pegar aqui, fazer um barrinho aqui, fazer outro ali, põe aqui, tira ali, faz um contorninho bonitinho, formação. É muito lindo. É muito lindo ouvir isso. Muito linda essa interpretação, mas ela não está de toda correta, ela não está de toda exata, ela está incorreta. Porque o homem não foi feito do barro, o homem não foi feito da argila, o homem não foi feito da lama. Argila e barro tem uma diferença que vou tentar te explicar aqui, que eu aprendi quando estava vendo um vídeo de olaria. A diferença entre o barro e a argila. O barro é aquele material bruto, cheio de pedras, cheio de galhos, cheio de folhas, não é? Já a argila, ela é pura, ela já passou pelo processo, né? O barro pode se transformar em argila. Qualquer barro pode se transformar em argila, porque argila é o que? É o barro sem a pedra, é o barro sem as folhas secas, é o barro sem os galhos e gravetos. A partir do momento que o barro passa pela transformação de são e sai todas aquelas pedras, aqueles galhos, aquelas folhagens secas, ele passa a ser argila, porque já é puro. O barro, ele é impuro, não é? Então tem todo esse daí o processo. Então, o homem não foi feito do barro, o homem foi feito do pó, o pó da terra. É, e é algo maravilhoso. Depois que Deus formou, criou, formou a formação do homem através do pó da terra, a formação do homem através do pó da terra, o homem estava sem vida, era apenas uma carcaça vazia. A Bíblia diz em seguida: e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Estava ali diante de Deus, o homem. Deus formou o homem do pó da terra. E ali estava um exemplar de Deus. Apenas pó da terra, firmes, unidos, células, DNA, tudo ali. Mas não tinha vida. Era apenas uma carcaça vazia. Era apenas um receptáculo vazio.
Então Deus, diante daquele receptáculo vazio, diante daquela carcaça vazia, ele o hálito de Deus entrou nas narinas de Adão. Quando Deus assoprou aquele ar que saiu da boca de Deus, entrou pelas narinas. Entrou pelas narinas, desceu para o pulmão, desceu, subiu para o cérebro, subiu para o cérebro, desceu para o pulmão, e ali o coração começou tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. O coração começou a bombear, a bater e a levar oxigênio, porque quando nós respiramos o ar vai para o cérebro, para o pulmão, para o diafragma e o coração, e conforme o coração vai bombeando o sangue, ali conforme o bom coração vai bombeando, vai batendo, conforme os glóbulos vermelhos do sangue começam a fluir pelo todo o corpo, esses glóbulos vermelhos são responsáveis por levar todo nutriente e oxigênio para todas as células do corpo. Os glóbulos vermelhos levam oxigênio e o ar, que é o ar, o oxigênio e os nutrientes. Então, ali, quando o coração começou a bombear o sangue, os glóbulos vermelhos começaram a levar o ar de Deus ali por cada parte, pelo braço, antebraço, por cada vaso sanguíneo do nosso corpo. E a partir daquele momento que Deus entrou nas narinas de Adão, o coração começou a bater, a bombear, os órgãos começaram a ganhar vida, as células começaram a ganhar vida, o cérebro ganhou vida e o homem abriu seus olhos, começou a respirar pela primeira vez. O homem se tornou um ser vivente. Ele viveu, começou a viver. Teve ali a vida, o início da vida da raça humana. Todo o processo de criação dos animais foi diferente. Os animais já foram criados e formados com vida. Quando Deus disse, haja animais da terra, a voz que saiu da boca de Deus fez ali, formou os animais da terra, e esses animais já saíram com vida. Totalmente diferente do homem. Deus chegou na terra, formou o homem do pó da terra, arquitetou, formou, construiu e soprou, e ele se tornou alma vivente. Nós somos parte da essência de Deus. Nós somos partes da essência de Deus. O nosso pulmão, os nossos órgãos, o diafragma não estariam funcionando, nós seríamos apenas bonecos vazios. Nós seríamos apenas estátuas vazias. Nós seríamos como um robô. Não respiram, não comem, não precisam de nada. Tem ali a sua energia tirada da bateria e tal. Mas você tem noção do que é isso? Deus pegar o pó, formar uma criatura, um homem, e soprar dentro dele. Nós temos a essência de Deus. O Espírito
Espírito de Deus entrou no homem, tornou ele um ser vivente. A Bíblia diz que quando o homem morre, do pó ao pó, o corpo volta para a terra, porque veio do pó e para o pó voltará. O Espírito que está em nós volta para Deus, porque foi Deus que deu o Espírito. Não estou falando do Espírito Santo. O Espírito do homem, o Espírito de Deus que está no homem é diferente do Espírito Santo. Mais para frente a Bíblia diz, no capítulo 6 de Gênesis, que Deus diz assim: o meu Espírito não ficará com o homem para sempre, porque o homem se tornou mau. E a vida do homem será de 120 anos. Naquela época os homens viviam 700, 800, 600, 500, 900 anos. E devido à maldade, Deus falou: não quero que o homem viva tanto. É muita maldade. 120 anos aí. Meu espírito não pode ficar com o homem para sempre, por muito tempo. O meu espírito, quando nós nascemos, nós recebemos o Espírito de Deus, que também podemos dar como consciência. Você sabe o que é certo e o que é errado porque você tem o Espírito de Deus. Mesmo o homem sendo mal ou bom, ele, independente se você é mal ou se é bom, todo homem tem o Espírito de Deus. Ah, e o Espírito de Deus se corrompe? Não, não se corrompe. Ele fica cegado, ele fica inerte, ele fica aprisionado. Os espíritos dos príncipes dos demônios, eles cegam o espírito do homem, eles prendem o espírito do homem, eles colocam o espírito do homem, o espírito que Deus deu ao homem, em uma situação que ele não ouve, que não enxerga e que não tem ali a consciência, que ele não vem entregar o que é de, olha, isso é pecado, isso é errado. Não matarás, não furtarás, não faça isso, não faça aquilo, isso é errado, não afronte a Deus. Porque quando o nosso espírito que está em nós, o espírito que Deus deu, está em nós, nós sabemos o que é errado, o que é certo, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que precisamos fazer, o que não precisamos fazer. Quando nós olhamos, nós falamos, isso é errado. Mas como nós sabemos o que é errado, o que é certo? O Espírito de Deus, o Espírito que Deus nos deu, fala conosco. É a nossa consciência nos acusa, se é errado roubar, devolve, é errado matar, não mate, é errado fazer isso, é errado fazer aquilo, porque o Espírito de Deus é puro. Quando o Espírito Santo, quando Deus que é Espírito vem falar conosco, ele não vem falar de uma maneira muito audível, ele não se personifica mais. É raro isso acontecer hoje em dia, ele se personificar e vir, e nós vemos com os nossos olhos carnais, e ouvimos com os nossos olhos carnais, ouvimos com os nossos ouvidos carnais, isso é raro hoje em dia. O Espírito de Deus fala no Espírito do homem. Os profetas, quando recebiam a palavra de Deus, recebiam do Espírito. O Espírito ouvia e a carne transmitia aos homens. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus e recebemos algo de Deus, recebemos do nosso espírito, o espírito que Deus nos deu, e vamos para a nossa consciência e nós transmitimos com a nossa carne. Então nós temos a essência de Deus, a pureza de Deus, que é o espírito que Deus nos deu. Porém, devido aos caprichos do mundo, ao pecado, acabamos ali nos afastando de Deus, criando um abismo, uma separação. Ou seja, Deus quer falar conosco, mas ele fala com o nosso espírito, só que o nosso espírito não ouve, porque está cegado, está surdo, não consegue enxergar a verdade por causa dos caprichos do mundo, por causa do pecado que causa essa separação. E o nosso espírito, o espírito que Deus nos deu, que é puro, que é reto, não nos acusa mais do que é certo e do que é errado. Nós não sabemos mais o que é certo e o que é errado. Nós achamos que o errado é certo e que o certo virou errado por causa de espíritos malignos que chegaram ao Espírito de Deus. E as pessoas são guiadas
por espíritos demoníacos, na verdade, não porque elas querem, mas porque estão sendo escravizadas pelos espíritos malignos. Então é necessário, primeiro, o espírito que está no homem ser liberto através da palavra, porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a alma, ela, o que que ela tem? A alma é neutra. Ela, se o espírito está ganhando, ela vai pro espírito. Se a carne está ganhando, infelizmente, ela vai acabar cedendo também aos desejos da carne. Aí é uma guerra de um contra um. Aí vem o Espírito Santo, mais o Espírito de Deus que nos deu, que está em nós, vai dois contra um. Aí a carne vai perdendo. Aí a carne vai perdendo. Aí a alma vai pro Espírito, vai pro lado do Espírito e do Espírito Santo. Aí a carne perde, morre, a carne tem que fazer o quê? Ceder às vontades de Deus e também amar a palavra de Deus e o Evangelho de Deus. Quando Deus soprou, ele se tornou algo vivente. O fôlego de vida entrou no homem. E o homem foi feito alma vivente. Começou a existir, começou a existência do homem, a existência da humanidade neste exato momento. O homem não veio do... Não veio. O homem não veio do macaco. O homem não veio do macaco. O homem não é obra do acaso. A teoria da evolução, ela seria algo incrível se não estivesse errada. A teoria da evolução seria algo incrível se não estivesse errada. Mas a teoria da evolução está errada. Porque a teoria da evolução nos dá obra do acaso. A teoria da evolução nos dá obra do acaso. Por acaso, o homem evoluiu do macaco. Por acaso, as baleias evoluíram para o que elas são hoje. Por acaso, alguns macacos evoluíram para o que são hoje. Por acaso, as serpentes e as cobras evoluíram por isso. Por causa da evolução, isto aconteceu, aquilo aconteceu. A evolução é uma obra do acaso. A evolução, ela é uma obra do acaso. Aconteceu por acaso, simplesmente aconteceu. Ou seja, está dizendo que você tem sorte de ser humano, que aconteceu por acaso. Você era uma bactéria, uma neba, e de milhares de anos acabou que por acaso você se tornou o que você é hoje. Não é assim. A evolução é uma obra do acaso, que por acaso acabou se tornando o que é. Aconteceu se tornando o que é, que porque aconteceu por acaso, foi obra do acaso. Se você analisar bem, tudo na teoria da evolução, que não passa de uma teoria, é tudo obra do acaso. Não tem como, cara. Não tem como, senhoras e senhores, o ser humano ser obra do acaso. Não tem como, senhoras e senhores, o planeta Terra ser obra do acaso. Não tem como, senhoras e senhores, o sistema solar ser obra do acaso. Não tem como, senhoras e senhores, os animais, os anfíbios, sejam animais rastejantes, os répteis, as aves, os animais, os peixes, né, que vivem, os anfíbios, não tem como tudo isso ter sido obra do acaso. É impossível ter sido obra do acaso. Porque existe uma probabilidade muito grande da raça humana nunca ter existido se fosse obra do acaso. Se a teoria da evolução está correta, é tudo obra do acaso e a possibilidade do ser humano nunca ter existido é gigantesca. A possibilidade dos animais existirem e serem como são é praticamente gigantescas, de não serem como eles são. Praticamente o leão que ele é hoje, a possibilidade dele existir hoje é praticamente de 1 a 1 milhão. Há milhares de anos atrás dele ser o que era, porque poderia ser muito bem nunca ter se tornado um leão. Poderia muito bem nunca ter se tornado um leão. Se a teoria da evolução estivesse certa. O leão nunca existiria se a teoria da evolução estivesse certa. Poderia que a humanidade talvez nunca existisse. Poderia ser que os répteis nunca tivessem existido. As aves dos céus poderiam nunca ter existido. Como isso tudo pode ser algo
louvável, não tem como, não faz sentido. Porque a teoria da evolução, tudo é uma questão de obra do acaso. Por acaso isso aconteceu, por acaso isso foi formado, por acaso é obra do acaso. Não tem lógica isso. Agora, você não é uma obra do acaso. Você é fruto da inteligência, do intelecto, da vontade, do querer, da criação e da formação de um Deus que está acima de todos os deuses. Você pode dizer que no mundo existe mais de 1000 deuses, mais de 1 milhão de deuses, não importa. Todos eles estão abaixo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não importa quantos deuses existem no mundo, até estes deuses se colocam de joelho diante de Jesus Cristo, o único Deus e verdadeiro, porque pelos céus nenhum outro nome foi dado. Pelos céus nenhum outro nome foi dado diante dos céus para que a humanidade possa ser salva, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos obras do acaso. Nós somos obra do intelecto, da formação, do querer e da vontade de Deus. E o fato de você não ver esse Deus não significa que ele não exista. Porque eu não vejo muitas coisas. Eu não vejo os íons, os elétrons, mas não significa que eles não existam. Tem muita coisa que eu não posso enxergar, até mesmo com binóculo ou com uma lupa ou com aquele aparelho que você coloca o olho assim para olhar. Eu esqueci o nome daquele aparelho lá, que os cientistas usam muito, que os médicos usam muito, que tiram uma pequena amostra, coloca lá e vai olhar. Eu esqueci o nome daquele aparelho. Nem com aquilo dali nós podemos enxergar certas coisas que a gente não enxerga a olho nu, mas que estão lá, que existem. Nem por isso Deus é inexistente. Ele existe, mesmo que nós não enxergamos a olho nu. Porque primeiro, ele é espírito. Ele não é matéria. Ele não é carne. Ele é espírito. O próprio Jesus disse: Deus é espírito. E importa que o adoremos em verdade e espírito. Deus se conecta com o espírito que ele deu para nós. Mas a dificuldade é tão grande de estarmos conectados com Deus através de espírito que nós precisamos de algo para ver. Por isso que Deus permitiu e mandou criar a Arca da Aliança. Porque era difícil para o ser humano, para os judeus, ali, entender Deus, já que eles não viam Deus, e Deus se manifestava de algumas formas que até mesmo meio assustadoras, que deixaria a gente com medo. Com raios, trovões, fumaça. Tamanha sua glória, aquilo ali era só uma parte da glória. Então, Deus permitiu que foi construída a Arca da Aliança porque as pessoas precisam de ver algo concreto, algo material, para que nós possamos crer. E hoje nós não temos a Arca da Aliança, mas nós temos a Bíblia. Os católicos têm a cruz. Se Jesus não estiver nela, não tem problema nenhum. O problema é a cruz, Jesus na cruz. Jesus não está mais na cruz. Eu acho que questão de cruz, não tem problema de ter uma cruz. Mas tá com Jesus morto ali na cruz, aí não dá, né, meu querido? Não, não tem como. Eu vi esses dias um anime da época
da guerra entre Inglaterra e Dinamarca, onde os dinamarqueses estavam ali conquistando, guerreando, os grandes vikings batalhando, e guerra após guerra. E naquele anime ali houve um certo deboche com o cristianismo, principalmente com o cristianismo católico, já que o cristianismo católico era forte na época dessas grandes guerras medievais. E debocharam porque um dos príncipes ali estava rezando para um, para um homem fraquinho pendurado numa cruz de cabeça baixa. E ali eles debocharam disso, falando que nem Thor podia com Jesus, porque Thor seria mais forte, porque eles colocam os deuses deles de uma maneira forte, robusta, um monstro, faz aquelas marchas de escultura monstro, com aquele martelo monstro forte, muscular, de uma maneira como se o homem não pudesse alcançar. Eu falei, é Deus! Só um Deus poderia ter essa forma, essa formação. E debocharam do cristianismo católico ali, porque Jesus estava ali de uma maneira todo derrotado ali. Eu achei uma ofensa, mas também nem tanto, porque Cristo não está mais na cruz. Cristo não está derrotado. Eu não acredito em um Cristo, em um Jesus derrotado. Eu não acredito em um Jesus que está pendurado na cruz com cara de peixe morto. Jesus não está com cara de peixe morto numa cruz mais. Jesus Cristo é o Rei da Glória, que está sentado ao lado de Deus nos céus. É o Rei da Glória que está sentado ao lado de Deus nos céus. Jesus Cristo não está morto, Jesus Cristo ressuscitou. Se quiser ter um símbolo do cristianismo e colocar uma cruz como símbolo de cristianismo, desde que Cristo não tenha ali uma imagem de Cristo derrotado, aí é com você. Agora, se o Espírito de Deus falar com o seu espírito que é errado ter aquela cruz ali, aí você se livra dela. Enquanto o Espírito Santo não falar, tira essa cruz daí que não é legal, tudo bem. Pede orientação para Deus, para Jesus, porque é um símbolo do cristianismo, o crucifixo. Ah, para deixar bem claro, o crucifixo representa a maldição, tá? Porque todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Ou seja, Jesus Cristo se transformou maldito para que nós possamos ser abençoados. Ele se transformou em maldição para que nós podemos ser abençoados pela redenção do seu sangue. E isso está na Bíblia, os apóstolos escreveram nas suas cartas. Por isso que o evangelho da cruz é um escândalo e uma loucura. Mas é o evangelho que nós vivemos, o evangelho de Jesus Cristo, a redenção pelo sangue de Cristo. Jesus Cristo não é um fracassado que está morto pendurado em uma madeira. Não, ele está vivo, vitorioso, majestoso, glorioso em seu trono de glória ao lado de Deus. Então, o ser humano foi formado do pó da terra e a essência de Deus está dentro de nós. Por isso que nós somos condenados por nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Que nós devemos examinar a nós mesmos e julgarmos a nós mesmos. Muitas das vezes, será que é certo? Será que é errado? O que é isso? Às vezes você faz uma coisa, sabe que não tem que fazer, e você sabe que é errado, e até fala assim, Jesus me perdoa pelo que eu vou fazer. Meu, se você sabe que é errado, não faça, cara. Jesus não vai te perdoar. Jesus me perdoa pelo que eu vou fazer. Não tem nexo, não tem lógica. Jesus, não tem por que Jesus te perdoar por algo que você sabe que é errado. Se você sabe que é errado, não faça. Simplesmente não faça. Deixa de fazer. Ah, mas eu quero fazer. Se você quer fazer e sabe que é errado, lute contra a sua vontade, os seus princípios. Porque você sabe que é errado, é o Espírito de Deus falando para você que é errado. Então você tem que lutar contra si mesmo e vencer a si mesmo. As maiores batalhas não é contra as outras pessoas, mas é contra si mesmo. Você precisa vencer a si mesmo. Você não precisa vencer X e Y. Você precisa vencer a si mesmo a cada dia. Então, após o homem ter se tornado alma vivente, versículo de número 8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, após ali o homem que tinha, e pôs ali
Ó, já troquei o acento. Além de eu colocar o circunflexo, eu coloquei o agudo. Olha que a diferença de um acento faz, hein? Muda até a interpretação do texto. E pôs, acento circunflexo, ali o homem que tinha formado. Então, o homem faz parte da formação de Deus. E plantou o Senhor um jardim. Eu vi um vídeo de um homem chamado, um conferencista, Wesley, e eu gosto de assistir os vídeos deles, porque os vídeos dele, porque tem muita coisa ali que é lindo, que ele explica, que ele tira dúvidas, são temas, não é? Das suas conferências. Pode ter algumas coisas que eu não concorde com ele. Na maioria das vezes eu concordo, que acho muito bons os ensinamentos dele, que são bem bíblicos, é texto por texto, bem analisado o texto, não é um texto sem análise, não é um texto levado à questão emocionalística, né? Mas é bem analisado. E ele perguntou: o homem estava no Éden ou no jardim do Éden, né? Então, fez uma pergunta lá e depois está bem explícita aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden não era o jardim. O jardim não se chamava Éden. O jardim que estava ali não se chamava Éden. Olha que coisa gloriosa. O jardim não se chamava Éden. O jardim estava no Éden. Era um lugar. O Éden é uma localização. O Éden é uma posição. O Éden é uma região onde Deus foi lá no Éden e plantou um jardim ali no Éden. É a mesma coisa que Pedro de Toledo, é uma localização, é uma cidade localizada ali, não é? Ou São Paulo, Santos, ali é tudo uma região onde tem os prédios, as ruas que são plantadas, as árvores plantadas, os jardins plantados, as construções. Ou seja, não é, Santos não é os prédios, não é o nome dos prédios. Os prédios foram construídos dentro de Santos, dentro de uma localização, dentro de uma região. Então Deus plantou um jardim dentro do Éden, dentro de uma região. Éden é uma região. Então Deus, ali naquela região, naquela localidade, Deus plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Depois de Deus ter plantado ali, na banda do Oriente do Éden, um jardim, já o Éden ficava na banda do Oriente, da banda do Oriente fica o Éden, Deus plantou o jardim ali, naquela localidade, e pôs ali o homem. Então o homem foi colocado dentro do jardim do Éden, no Éden. Ou seja, Éden é uma localização. Jardim no Éden. Foi feito o jardim dentro do Éden. Olha que coisa maravilhosa quando nós lemos a Bíblia, interpretamos ela, quando nós analisamos ela, como é gostoso demais analisarmos a Bíblia, como ela é maravilhosa. A Bíblia é magnífica, irmãos. A Bíblia é extraordinária. Pena que o diabo não gosta que a gente lê a Bíblia, porque a Bíblia é extraordinária. Olha só o tempo que passamos aqui com apenas 2 versículos do capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 7 e o versículo 8. Olha o tempo que passamos aqui, o tempo glorioso e majestoso de interpretação da palavra de Deus. Depois do homem ter sido feito do pó, formado do pó, e ter recebido a essência de Deus, a natureza de Deus, ele foi colocado dentro do jardim que está no Éden da banda do Oriente. E colocou o homem ali para cuidar daquele lugar. Queridos e amados irmãos, nós não somos obras do acaso. Fomos formados pela ação de Deus, pela vontade, querer e intelecto dele.
e fomos formados para sermos retos e justos. Pena que o pecado nos leva para caminhos terríveis. Mas o Espírito que está em nós clama por santidade, pelo caminho certo, porque o Espírito de Deus está em nós. Mesmo que os pecados, transgressões, iniquidades, os demônios, os príncipes desses séculos venham querer cegar, enfraquecer, anular a ação do Espírito do que está no homem. Quando ele ouve a palavra, quando a palavra de Deus é manifestada, quando o sangue de Jesus Cristo desce, limpa, purifica, transforma, o Espírito Santo faz a obra, ele sabe dentro de si o que deve e o que não deve fazer. Que ele tem que ler a Bíblia, que ele tem que orar, que ele tem que jejuar, que ele tem que se aproximar de Deus, porque ele é a essência de Deus. Ele precisa se aproximar de Deus. O Espírito que está em nós nos alerta dia após dia, mas a carne sendo fraca nos afasta. A carne sendo fraca prefere assistir filme, Netflix, YouTube, celular, prefere assistir jogos, prefere deixar a gente longe da presença de Deus. Além de orarmos, jejuarmos e buscarmos a palavra de Deus e lermos a Bíblia, acabamos fugindo disso. Mas quando nós nos esforçamos, que não é fácil, nós sentimos a glória de Deus, a majestade de Deus. Então, Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.